Queria agradecer o convite para participar desse evento, aos organizadores, e gostaria de me desculpar pelo seguinte, o que eu havia planejado inicialmente era comentar, né, a visão de Nietzsche sobre Rafael em seus variados períodos, né, nos vários períodos de sua obra. Por uma questão de tempo e espaço, não é, eu falarei exclusivamente sobre, né, a relação entre Rafael e a metafísica de artista de Nietzsche no nascimento da tragédia. Peço só que cumpra o tempo. Infelizmente, Infelizmente é uma grande prioridade para nós. O título do meu trabalho se transfigurou agora em Rafael e o enfraquecimento da aparência na aparência, né? O famoso Verkörperung, The Shine, Sunshine. As artes visuais nunca ocuparam um lugar especial na obra de Nietzsche. Mas isso não quer dizer que não ocuparam lugar algum. Na verdade, Nietzsche faz parte de uma tradição erudita que tem grande trânsito nas artes visuais, principalmente na referência clássica ao Renascimento. Nomes como Goethe e Burckhardt, importantes na formação de Nietzsche, fazem menção aos tesouros desse movimento, sem falar em Schopenhauer, que, como Nietzsche, não faz um uso apenas ilustrativo de suas teses por meio de culturas, mas também inclui as artes plásticas em geral numa concepção estética de caráter metafísico. Entre os grandes artistas estimados por Nietzsche, o nome de Rafael se destaca. Há referências ao mestre do Renascimento em obras publicadas, anotações póstumas e cartas. Existem descrições do próprio Nietzsche de obras como a Transfiguração, como vimos, o êxtase de Santa Cecília e a Madonna Sistina, que vimos também. Essas pinturas não são apenas algumas das mais importantes obras de Rafael, são aquelas que também foram objeto de contemplação e reflexão daqueles autores valorizados por Nietzsche, que vimos aqui também já. Não por acaso, suas descrições das obras de Rafael seguem às vezes, literalmente, os comentários de Goethe na sua Viagem Italiana e as descrições de Burckhardt no seu Cicerone. Para além dos fatos biográficos, em termos conceituais, Rafael assume uma importância central nos primeiros capítulos de O Nascimento da Tragédia, não apenas por fornecer um exemplo de uma teoria das artes plásticas, como obra apolínea, como também por apresentar uma representação visual de sua metafísica de artista. Como é bastante conhecido, em sua metafísica estética, Nietzsche entende o apolíneo e o dionisíaco como instintos naturais que se manifestam nos estados fisiológicos do sonho e da embriaguez. O apolíneo está na base das artes figurativas, fustigado que é pelo dionisíaco ao anseio pelo prazer em criar aparências. Cito Nietzsche. A bela aparência dos mundos oníricos, em cuja criação todo homem é um artista pleno, é o pressuposto de toda a arte plástica. Fim de citação. Como no sonho, as artes visuais nos apresentam como uma aparência que se manifesta. Como aparência, indicam que existe algo que aparece. Assim, mesmo no sonho, temos a impressão de que se trata de uma aparência, de que estamos sonhando. Imerso na realidade empírica, segundo Schopenhauer, o homem de propensão filosófica também suspeita que esta realidade empírica também é uma ilusão. Por isso, o apolíneo corresponde ao que na metafísica de Schopenhauer, aqui adotada, é chamado do mundo como representação, o véu de Maia, que recobre o mundo da vontade como coisa em si e se nos apresenta como realidade empírica. Se, por um lado, na tragédia, Apolo e Dionísio se unem para, com o auxílio da representação apolínea, realizar a embriagante experiência dionisíaca da unidade primordial, que repousa sobre o mundo da multiplicidade da aparência,
realidade metafísica é a última de dor e contradição, através da arte não figurativa da música. Por outro lado, se seguirmos as pistas que Nietzsche fornece sobre a arte apolínea, veremos que a pintura será capaz de, figurativamente, representar o sujeito acometido por esse êxtase. Uma das conclusões mais fecundas dessa estética nietzschiana consiste na concepção de que a arte apolínea é capaz de nos informar, por meio da representação, que o mundo empírico também é representação. Para isso, Nietzsche adota a concepção de Schiller do coro trágico como um muro que delimita o representado da realidade empírica, criando assim um espaço ideal. Essa fronteira entre a realidade empírica e a realidade ideal da tragédia é demarcada pelo aspecto dionisíaco da música do coro, que circunscrevem a ordem apolínea da cena. Cito então agora o Nascimento da Tragédia 8. Por isso, distinguimos na tragédia uma radical contradição estilística. Linguagem, cor, mobilidade, dinâmica do discurso entram, de um lado, na lírica dionisíaca do coro, e de outro, no onírico mundo apolíneo da cena, como esferas completamente distintas de expressão. Fim de citação. O coro dionisíaco, assim, remete a uma realidade mais profunda, e a cena apolínea a uma representação da representação. Para Nietzsche, Rafael representa esse efeito na sua transfiguração. Em sua conhecida descrição da pintura de Rafael, Nietzsche interpreta a representação das duas passagens bíblicas presentes no quadro da seguinte maneira. Na metade inferior, que representa os acontecimentos que ocorrem durante a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, né, o garoto possesso e a turba desesperada que o acompanha, com seus tons sombrios, num dinamismo e tensão que já anuncia o maneirismo, seria a figuração do uno primordial, o dionisíaco. A parte superior, onde a transfiguração de Cristo é representada em tons luminosos e numa composição clássica, é vista como uma aparência de caráter onírico e etéreo, como puro deleite que fornece a representação da representação, como expressão pictórica do próprio Apolíneo. A questão é saber como Rafael alcança, pictoricamente, esse efeito revelador das duas esferas metafísicas por meio de sua transfiguração. Para isso, teremos de reconstruir e desenvolver a argumentação central de Nietzsche, que se encontra na seguinte passagem. Cito então a passagem que é fundamental, a passagem do Nascimento da Tragédia 4. Se olharmos de novo, por um instante, para a nossa própria realidade, tomaremos nossa existência empírica como o mundo em geral, como uma representação criada a cada momento pela unidade primordial. Então deveremos agora ver o sonho como a aparência da aparência, equivalendo assim a uma satisfação maior do anseio originário pela aparência. Pelos mesmos motivos, o âmago mais íntimo da natureza sente esse prazer indescritível com o artista ingênuo e com a obra de arte ingênua, que é igualmente apenas aparência da aparência. Rafael, ele mesmo, um ingênuo imortal, apresentou-nos numa pintura simbólica, esse enfraquecimento da aparência na aparência. O processo originário do artista ingênuo e, igualmente, da cultura apolínea. Rafael, para Nietzsche, é um artista ingênuo por excelência, uma natura naturans. Ou seja, segundo Schiller, aquele que produz sua arte com tanta facilidade e naturalidade, por ela brotar de sua própria unidade com a natureza, e não de uma reflexão sobre a natureza. Para Nietzsche, além disso, o que caracteriza sobretudo o artista ingênuo, apolíneo por natureza, é seu prazer pela visão onírica que reflete de modo natural o cerne da arte apolínea. Cito então Nietzsche. Aqui deve-se dizer que essa harmonia da qual o homem moderno contempla tão nostalgicamente, esta unidade entre homem e natureza, a qual Schiller aplicou o termo estético ingênuo, não é de modo algum uma condição simples e inevitável. Onde quer que encontramos um ingênuo na arte, temos de reconhecer que ele é o supremo efeito da cultura apolínea.
E para entender a arte apolínea e seu efeito, o conceito central dessa passagem é o de enfraquecimento, né, Depotenzierung, da aparência pela aparência. Desenvolvendo esse tema, para além do que está explícito no texto de Nietzsche, veremos que ele pode ser tomado numa dupla acepção. No ato criador do artista ingênuo, processo pelo qual ele cria a partir de si mesmo, e no efeito que sua obra provoca no espectador, a consciência do caráter aparente da realidade empírica. A segunda acepção é explícita no texto. A primeira pode ser reconstruída a partir de algumas pistas. A concepção de enfraquecimento da aparência como enfraquecimento dos sentidos é originária da teoria do sonho de Schopenhauer, desenvolvida em seu ensaio sobre a visão de espíritos. Foi utilizada por Wagner em seu Beethoven, até ser retomada por Nietzsche nesta passagem. Nietzsche, portanto, embora recorra, no geral, à estética schopenhaueriana e o nascimento da tragédia, no caso específico da arte apolínea, a referência é a análise da capacidade de figuração onírica. Para Schopenhauer, há experiências como a visão de aparições, os devaneios e o sonambulismo, cuja origem está no órgão do sonho. Por órgão do sonho, Schopenhauer entende a atividade do cérebro quando os sentidos externos estão atenuados. Quando isso ocorre, o cérebro passa a perceber estímulos internos que são ignorados na vigília, formando imagens a partir deles. Essa teoria é utilizada por Wagner para explicar o processo por meio do qual a música atenuaria o sentido da visão, fazendo que provocasse imagens nos ouvintes. A ideia central, portanto, é a de que imagens podem ser formadas num processo que independe de estímulos externos e que não se confunde com a imaginação e a associação de ideias. Rafael é um modelo excelente para a expressão dessa concepção estética, do ponto de vista do artista, justamente porque nele encontramos de forma explícita esse processo de intuição espiritual de imagens. Mas que não terá o mesmo sentido de Schopenhauer e que estará muito mais próximo do que Wagner e Nietzsche dizem sobre o processo de enfraquecimento, que, como vimos, é também de origem schopenhaueriana. Bem, Rafael, numa carta célebre, comenta como ele chegou à representação da ninfa em um triunfo de Galatea, sem recorrer à mímese, à imitação da natureza, mas visualizando a bela forma pelo espírito através de uma certa ideia. Cito então a carta famosa, né, de Rafael a Castiglione. No que diz respeito a Galatea, pela ausência geral de bons críticos e belas mulheres, recorri a uma certa ideia que me veio aos sentidos. Se isso prova alguma vantagem artística qualquer, não posso dizer, mas me esforcei para que assim o fosse. Num de seus estudos, Panofsky mostra a passagem da concepção de ideia no platonismo para uma concepção de ideal no Renascimento. Não se trata agora de uma mímese que produz um simulacro, mas de uma idealização a partir do trabalho do espírito na síntese do que há de mais belo na experiência, e que por isso transcende a experiência, não como um arquétipo, mas como um aprimoramento da natureza a partir do ideal. No caso de Rafael, no entanto, ocorre algo ainda mais radical. Ele cria a imagem da ninfa sem recorrer a nenhum ato de síntese da imaginação ou associação de ideias, mas do surgimento da imagem a partir de si mesmo. Panofsky escreve o seguinte: Rafael havia se dado conta de que só poderia extrair a ideia da perfeita feminilidade de uma representação interior, independentemente do objeto concreto individual. Fim de citação. Não encontrando no mundo empírico um exemplar de beleza almejada, Rafael afirma que ele veio uma certa ideia na forma sensível de uma imagem. Essa reflexão sobre a arte de Rafael pode nos esclarecer não só a criação da arte apolínea no artista ingênuo, mas também seu efeito no espectador. Assim, Nietzsche, diferentemente de Schopenhauer, que ainda vê as ideias platônicas como arquétipos, um ponto intermediário entre a vontade e a representação, considera que a arte apolínea, por meio da bela aparência,
mostra o caráter ilusório do mundo empírico, mas não o degradando numa representação de caráter metafísico interior, mas representando de forma aprimorada. O enfraquecimento da aparência na aparência não é aqui um enfraquecimento da aparência em uma outra aparência mais distante, né? Como Platão, ou objetificação mais geral, em Schopenhauer, da realidade metafísica, mas o processo criador de enfraquecimento das fontes externas de sensibilidade para um processo de percepção interior de formas mais belas que a realidade empírica. Há um enfraquecimento da intuição da realidade empírica e o fortalecimento de uma intuição interior. Essa espontaneidade é que é a marca do artista ingênuo, que não precisa recorrer à natureza externa para realizar um espelhamento, mas que se basta em sua natureza interior, que corrige a natureza externa por meio do ideal. O resultado desse processo, a arte apolínea, revela para o espectador o caráter ilusório da realidade empírica, assim como, no deleite do sonho, podemos saber sem um sonho e querer continuar sonhando. A pintura de Rafael, para Nietzsche, tem a capacidade de ser uma representação superior à representação que é o mundo empírico, pois pode inclusive mostrar o caráter representativo deste último, representacional deste último. Portanto, a arte apolínea é resultado de uma espécie de experiência que pode ser alcançada pelo enfraquecimento da percepção do mundo sensível, atingindo assim uma representação imagética puramente espiritual, como ocorre no sonho. As artes visuais, apolíneas por excelência, possuem esse poder de enfraquecer pela aparência, no espectador, a experiência da realidade empírica. É por isso, diz Nietzsche, que, cito Nietzsche, passagem que já citei, o âmago mais íntimo da natureza sente esse prazer indescritível com o artista ingênuo e com a aura de arte ingênua, que é igualmente a aparência da aparência. Fim de citação. Uma aparência, o mundo empírico, perde sua força quando representada pelo artista através de uma aparência, a arte figurativa. Não se trata de uma teoria supostamente platônica de uma aparência de segunda classe, resultante da mímese, mas de uma aparência independente que tem origem no instinto humano de formar imagens e que se mostra de forma explícita no processo de enfraquecimento dos sentidos que se encontra no sonho. Na obra de arte reconhecemos em nós essa potência e reconhecemos o poder criativo de nossa própria percepção do mundo, que se mostra também aparente. Essa aparência obedece ao objetivo fundamental do mundo primordial de encontrar alívio do sofrimento, o alívio do sofrimento originário pelo deleite na aparência, experiência pela qual o mundo é esteticamente justificado. Esse caráter de satisfação na aparência que se forma no espírito do artista é o que Nietzsche vai encontrar no êxtase de Santa Cecília. Né? Infelizmente não coloquei, mas todo mundo deve conhecer a imagem, né? Schopenhauer escreve sobre ela. Então, na parte inferior da tela repousam os instrumentos mundanos, quebrados, enquanto o deleite da santa está no coro dos anjos, na parte superior, com sua música imaterial. Enquanto para Schopenhauer essa pintura representa o cerne de sua estética, no terceiro livro, de Um Mundo como Vontade de Representação, como forma de abrandamento da vontade na arte, pela visão das ideias platônicas, indicação da forma superior de negação da vontade no santo, que será desenvolvido no quarto livro, Nietzsche, por sua vez, frisará o caráter imaterial do coro dos anjos. Embora para Nietzsche a música possa suscitar imagens, ao passo que o inverso é impossível, o que reafirma a superioridade da música diante das artes figurativas, ele considera que Rafael ousou tentar essa tarefa impossível. Apesar do tom crítico de sua observação, que nós vamos ver no fragmento póstumo, não deixamos de sentir a admiração de Nietzsche com seu resultado, como se Rafael estivesse chegado ao limite do que a pintura pode realizar. Cito, aquele fragmento famoso de 71, o 12.1, Nietzsche diz o seguinte: portanto, é impossível tomar um caminho inverso, ou seja, a passagem da imagem para o som. Embora deva haver alguns que tenham a ilusão de realizá-lo. Povoe-se o ar com a fantasia de Rafael. Veja como ele,
a Santa Cecília ouvir extasiada a harmonia do coro dos anjos. Não sai nenhum som desse mundo aparentemente perdido na música. Aliás, imaginemos que, por milagre, aquela harmonia começasse a ressoar, e de repente Cecília, Paulo e Madalena, e até mesmo o coro dos anjos, desapareceriam para nós. Imediatamente deixaríamos de ser Rafael. E como naquele quadro, os instrumentos mundanos repousam quebrados no chão, assim nossa visão de pintor, vencida pelo que é superior, se tornaria desbotada como sombra e desapareceria. Fim de citação. Vemos aqui como para Nietzsche, a arte de Rafael desafia os limites da própria arte apolínea. Rafael, segundo Nietzsche, tenta não só representar a arte dionisíaca da música, como também provocar seu efeito por meio da arte figurativa da pintura. A figura de Santa Cecília em êxtase. Mas esse efeito, para Nietzsche, só é alcançado pela própria música, que consegue, e agora falando em termos do enfraquecimento, tal como entende Wagner, numa acepção aqui estritamente wagneriana, enfraquecer o sentido apolíneo da visão e nos afundar no âmago de nossa existência. Obrigado.